Senhoras e senhores, boa noite. Convido a todos para tomarem seus assentos, a fim de recebermos os componentes da mesa de honra, os quais passo a apresentar. Digníssimo senhor professor mestre Franklin Ferreira, diretor-geral do seminário Martin Butzer. Digníssima senhora professora Marilene do Amaral Silva Ferreira, diretora acadêmica. Digníssimo senhor professor Tiago José Santos Filho, diretor pastoral. Digníssimo senhor professor Daniel Aaron Gardner, coordenador do curso básico online. Digníssimo senhor professor mestre Wilson Porte Júnior, presidente do Conselho Administrativo. Digníssimo senhor professor Gilson Carlos de Souza Santos, paraninfo. Nesse momento, apresentada à mesa na qualidade de diretor-geral, declaro aberta a solenidade de formatura do seminário Martin Butzer. Convido ao senhor paraninfo, professor Gilson Carlos de Souza Santos, para que conduza seus afiliados a esse salão de atos. Aender Amaral de Borba. Afrânio de Oliveira Neves. Alexandre Pereira Bornelli. Alexandre Pereira Lopes. André Carolino de Souza. Antônio Paulo Castro Correia.
Elber Paixão da Conceição. Fábio Luiz da Silva Correia. Fabrício Floriano dos Santos. Igor Dias Ramos. José Antônio de Queiroz Neto. Lucas Lubá Pereira Silva. Mateus Nogueira Dantas. William Vitor Orlandi. Sendo o Seminário Martin Butzer uma organização confessional, todos os seus atos solenes são procedidos por uma devocional. Para presidir o ato litúrgico, convidamos o pastor Tiago José Santos Filho, nosso diretor pastoral. Irmãos, em pé, eu quero convidá-los para fazermos a leitura do texto bíblico. Peço que todos os que puderem, por favor, se levantem. E eu lerei o texto que encontra-se na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 7 a 15. Se você tiver consigo a sua Bíblia, você pode acompanhar em silêncio a leitura que farei. E eu peço que você medite nas palavras do apóstolo na medida em que eu proceder à leitura. Diz assim a Escritura: Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Assentados. Eu quero dirigir agora uma breve palavra devocional a todos aqui que nos honram com sua presença, e também aos nossos formandos e à nossa mesa. Cumprimento a todos mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com o desejo profundo de que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, seja com todos os irmãos. Mas, aos irmãos que se formam, receberão agora, afinal, o grau de teólogos. E uma pergunta que quero fazer a todos os irmãos é que o que faz um teólogo? O que é ser teólogo? E o que os senhores farão, afinal, com o grau de teólogo que lhes foi conferido hoje? Eu estou muito certo de que todos vocês que aqui estão tinham seus sonhos, projetos, ideias, noções, planos daquilo que fariam quando se formassem aqui neste curso de teologia, tinham seus propósitos quando ingressaram nele, e possivelmente, ao longo do curso desses anos, alguns se chocaram com a realidade e talvez tiveram de alterar ou transformar ou reconsiderar o seu plano, mas o fato é que todos vocês tinham, assim, uma ideia do que fariam com este grau de teologia que agora recebem. Talvez vocês planejavam grandes coisas para Deus. Talvez se vissem ensinando, pregando, aconselhando, evangelizando, plantando igrejas, fazendo missões, para usar as expressões bíblicas, pegando o arado, não olhando para trás e trabalhando na seara do Senhor. Seja o que for que você planejava ou ainda planeja nessa altura para o seu ministério agora como teólogo do Seminário Martin Bucer, eu quero propor um princípio norteador para vocês, para todos nós como cristãos, que deveria pautar tudo o que nós fazemos quando falamos em trabalhar na seara do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de sintetizar, então, este princípio em um verso que a gente encontra no Evangelho de Marcos, em uma palavra que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, capítulo 10, verso 43. É sobre isso que eu quero falar um pouco, então, com vocês. Veja só o que diz o texto. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Muito bem. Nós estamos aqui nesta passagem tão crucial do ministério do Senhor Jesus Cristo, e a palavra crucial foi escolhida aqui de propósito, porque ele está prestes a enfrentar a cruz. E é exatamente isso que ele fala aos seus discípulos nesta altura. Eles já tinham passado um tempo muito grande com Jesus, 3 anos. E o texto bíblico de outro livro, de Lucas, nos diz que Jesus agora descia resolutamente para Jerusalém. E, nesse ponto, então, ele passa a dizer com mais clareza para os seus discípulos o propósito de sua vinda e de sua última visita a Jerusalém. E aqueles discípulos de Jesus viram coisas fenomenais, incríveis, coisas que nós, na nossa experiência cristã, jamais vimos e nem veremos. Eles testemunharam o domínio que Jesus tem sobre toda coisa criada, sobre toda a criação e sobre toda a criatura. Viu como Jesus desafiou as autoridades de seu tempo, desafiou as forças da natureza. Ele parou tempestades, andou sobre as águas, multiplicou pães, fez desaparecer doenças orgânicas e males terríveis que assolavam pessoas. Até espíritos se submetiam à autoridade de Jesus. Ele era o Messias, e não havia dúvida disso agora, naquela altura, na mente dos discípulos. Pedro mesmo, aliás, um pouco antes disso, confessara que Jesus era o Filho do Deus vivo. E João e Tiago
e junto de Pedro viram lá no alto monte, poucos dias antes desse momento que nós lemos aqui, a transfiguração gloriosa de Jesus. Ele era aquele que tinha sido prometido no Antigo Testamento. Moisés e Elias apareceram ali e reverenciaram-no. A voz de Deus, o Pai, disse a ele: ouvi. Mas agora ele fala de morte e ressurreição. E talvez neste ponto eles ainda não tinham entendido o que Jesus queria dizer. Ele talvez não estivesse falando em termos literais, mas estava. Jesus havia ensinado muitas vezes por parábolas, tinha utilizado hipérboles. Quem sabe era assim que, neste ponto, seus discípulos viam este ensino dele. E então fizeram um pedido para Jesus, justo neste momento em que ele ensinava sobre a sua morte e ressurreição. Veja só, o texto aqui nesse mesmo capítulo 10 diz que aproximaram-se dele Tiago e João e disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que haveremos de pedir. Muito bem. Eles chegaram diante de Jesus e fizeram um pedido a ele. E Jesus então disse: o que vocês querem que eu vos faça? E eles disseram: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Note bem como Jesus reage ao pedido deles. Aqueles homens que andaram com Jesus naquele tempo todo queriam grandeza, queriam glória, queriam poder, queriam influenciar pessoas. E possivelmente, com todas estas coisas, não estavam querendo para si alguma coisa que os fizesse grandiosos demais, apenas para serem admirados pelos homens. Queriam, talvez, vindicar a messianidade de Jesus Cristo e, com isso, fazer estabelecer de fato o seu reino na terra. As suas intenções, muito provavelmente, eram das melhores. E fazem, então, este pedido a Jesus. Muitas vezes a gente considera aqui que é um pedido estranho, mas quantas vezes nós mesmos não agimos assim como eles? Nós queremos fazer coisas grandes para o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos conquistar o mundo para Cristo. Queremos plantar igrejas que sejam muito influentes. Nós queremos utilizar todos os principais meios de comunicação para fazer chegar aos povos aquele ensino que temos recebido. É possível que as intenções que estavam ali por detrás dessas aspirações, deste desejo que levou aqueles discípulos a fazerem este pedido a Jesus, eram estas. Eles queriam fazer coisas grandes para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, ensina algumas coisas importantes para eles aqui. É interessante que ele bondosamente redireciona esse tipo de ambição que eles tinham, porque, conquanto ele pudesse, até certamente, em alguma medida, tenha ficado indignado com este pedido, ele não reage com dureza. Ele até pergunta a eles o que eles vinham discutindo antes. Nesta mesma passagem, um pouco antes, eles estavam assim brigando entre si para determinar quem seria o maior no reino dos céus, achando que, quem sabe, com a chegada de Jesus em Jerusalém, o seu reino seria estabelecido de uma vez por todas. E agora um quer sentar-se à direita e outro à esquerda de Jesus. Mas Jesus, então, pergunta a eles: o que vocês querem que eu faça? Note que, muitas vezes, as orações dos homens e as nossas próprias podem ser assim, como essa, que eles fizeram a Jesus. Cheio de exigências, com um senso de direito, como se Deus tivesse a obrigação de ouvir-lhes. Mas Jesus é bondoso, é até condescendente. E pergunta: o que vocês querem? Então dizem: estar à sua direita e à sua esquerda. Jesus agora ele vai dizer que não compete a ele determinar quem estaria à sua direita e à sua esquerda. E, de fato, mais adiante um pouco, alguns dias depois deste evento, quem estava à direita
e à esquerda do Senhor Jesus Cristo, no momento mais glorioso da vindicação do seu reino, eram 2 ladrões. Mas ainda eles não tinham entendido isto. E é neste ponto, então, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. É aqui, neste verso 43, que ele passa a mostrar que aquilo que ele veio fazer aqui nesta terra, e aquilo que ele chama aquele que se dispõe a servi-lo no seu reino, como mestres, pastores, professores, teólogos, deve ter como o seu lema, como o seu norte, está nesse verso 43. Entre vós não é assim, como entre os homens, ou como se vê nos governos das grandes autoridades. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Então, aqui Jesus nem os condena por desejarem a grandeza, mas ele explica, afinal, o que é a verdadeira grandeza. E o que está por detrás da verdadeira grandeza? Humildade e serviço. E ele vai usar a sua própria trajetória messiânica como o exemplo supremo do que é ser humilde, e o que é ser servo, e o que é ser grande. Porque ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele conclama os seus discípulos aqui a algo que é absolutamente revolucionário. Eles querem grandeza? Que sejam pequenos, então. Eles querem poder? Que sejam humildes. Eles querem influenciar pessoas? Querem fazer o bem? Querem ser os primeiros ministros? Então, sirvam o próximo. E já um teólogo tem dito que a essência do serviço ao próximo é aquilo que nós encontramos também no maior mandamento, na sua segunda tábua, que é o amor ao próximo. Você quer servir? Você quer ser grande? Ame o próximo. Sirva o próximo. Faça o bem ao próximo. Entenda as necessidades do próximo. Tenha sensibilidade para com o próximo. Tenha interesse pelo próximo. Tenha cuidado pelo próximo. Tenha dedicação pelo próximo. Haja sacrificialmente em favor do próximo. Trabalhe. Sirva. Faça isso com humildade, com dedicação, como que para o Senhor. E Jesus aqui os chama, então, à diaconia, que é a palavra usada aqui, ao serviço. E está aí um princípio norteador para todo o ministério cristão. O ministério cristão é o serviço feito com humildade para o bem do próximo, que foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele mesmo, o supremo pastor das ovelhas, ele mesmo o maior exemplo de serviço e de humildade. Então, eu gostaria de propor a todos nós aqui, especialmente aos nossos irmãos formandos, que com o seu grau de teólogo pelo seminário Martin Bucer, sirvam ao próximo, amem ao próximo, cuidem do próximo, ajude o próximo. E lembre-se que todo serviço no reino de Deus é um privilégio, não é um fardo, não é uma profissão, não é algo que se faz rangendo os dentes, mas um grande privilégio. Expressão da graça de Deus, que chama homens para o seu serviço. Homens e mulheres, para servir no reino. E os irmãos agora têm, com a sua formação, mais ferramentas, que certamente não esgotam todas as necessidades que os irmãos terão, mas desejamos sejam úteis para o trabalho na seara que os irmãos têm pela frente. Muitos de vocês, aliás, que já vêm servindo na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, então,
que está aí a essência de todo o serviço. E se eu puder propor também, além de Mateus 10, 43, como um lema para esta turma que se forma aqui, eu gostaria de chamá-los agora a ouvir a voz de João Batista, com a qual eu encerro esta meditação, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Vocês se lembram o que diz João ali? Acerca do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe esse seja também um lema que possa acompanhar os irmãos em toda a sua trajetória cristã de serviço humilde ao povo de Deus. Convém que ele cresça. Mais uma vez. Convém que ele cresça e eu diminua. Vamos orar ao Senhor. É esta a nossa oração. Que Jesus Cristo cresça. Todos nós que aqui estamos diminuamos. Que o nome de Cristo seja louvado, seja engrandecido, seja honrado em nossas palavras, em nossa conduta, e em nosso serviço e ministério e diaconia ao qual temos sido chamados. Especialmente eu peço, ó Cristo, que o teu Espírito seja com estes irmãos que agora se formam. Que tua mão seja com eles e os acompanhe. E que o teu Espírito os conduza à humildade, para que sirvam ao Senhor como o Senhor mesmo nos serviu pela cruz, que dá senso de significado e pertencimento a todos nós que aqui estamos nesta noite. Pela cruz de Cristo nós fomos feitos filhos de Deus, somos uma família cristã. Nós louvamos o Senhor por isto e agradecemos o privilégio da chamada para servir na tua seara. Rogamos que Cristo cresça mais e mais e nós diminuamos. Amém. Amém. Hoje é uma noite única, uma noite de festa, tanto para vocês formandos quanto para o nosso seminário. Uma noite que será sempre lembrada por todos nós. Vocês são nossa segunda turma, que acreditaram em nós quando ainda éramos um projeto sendo moldado pelas mãos do Senhor. Com vocês, nós aprendemos muito e continuamos essa caminhada de aperfeiçoamento e de preparo que oferecemos a quem nos procura. Agradecemos a vocês pela paciência com nossas imperfeições e também pelas sugestões para o aprimoramento do que temos feito. Mas essa noite é também um marco, um divisor de águas, antes e depois da formatura. Início de uma nova caminhada. Nessa nova fase de vida, pós-formatura, surgirão novos desafios, novas conquistas, que em pouco parecerão com aqueles que vocês enfrentaram durante esses anos de curso. Frustrações surgirão, mas também muitas alegrias e vitórias alcançadas do Senhor. Fiquem sempre firmes no Senhor, praticando diariamente a leitura orante, na Palavra de Deus, e dedicando suas vidas tão somente para agradá-lo em tudo o que fizerem. Continuaremos orando por vocês e acompanhando-os nos ministérios que Deus separou para cada um de vocês. Guardem com alegria o tempo que passamos juntos aqui. E que em tudo nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Passo agora a palavra formando Mateus Nogueira Dantas, orador da turma Gustavo Reis, que falará em nome de seus colegas. Cumprimento ao presidente do Conselho Administrativo do Seminário Martin Busser, meu orientador, pastor Wilson Porte Júnior, o diretor-geral, pastor Franklin Ferreira, o professor e paraninfo desta turma, pastor Gilson Carlos de Souza Santos, juntamente também os demais professores, demais autoridades, prezados irmãos e irmãs e queridos irmãos de guerra, meus colegas de turma. Muito boa noite. Falar diante de irmãos tão ilustres e representando uma turma tão especial é, sem dúvida, uma das tarefas mais difíceis que já realizei. Essa turma é especial por vários motivos. Pela graça de Deus,
superou vários obstáculos. A partida ainda tão jovem de um colega que esta turma acertadamente homenageia, levando seu nome, Gustavo Reis. Também muitos ficaram pelo caminho. Acidentes, tragédias, enfermidades, perdas. Porém, tivemos conquistas extraordinárias. Quem diria que conseguiríamos, ou pelo menos deveríamos, acabar todas as leituras, todos os trabalhos, todos os CFLs, a monografia, o grego, o hebraico. Bom, cá estamos nós. Quando chegamos em nossa primeira semana intensiva, não sabíamos exatamente o que nos esperava. Particularmente, eu estava bastante assustado. Estava esperando por esse momento desde que me reconheço por gente. Cercado de tantos mestres reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. O nível de conhecimento era tamanho, era tão elevado, que em alguns momentos nos pegávamos flutuando, como em um sonho. Nossa boca se enchia de riso. Não por causa do conhecimento, pelo conhecimento, mas por causa das maravilhas e grandeza de Deus que estávamos aprendendo. Mas como alguém já disse, nem tudo são flores. Eram tantos nomes difíceis no começo, alguns deles que alguns alunos, no qual me incluo, jamais havia escutado. Agora, nossas esposas e pais e igreja nos escutam até quando dormindo falando. Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Justino Mártir, Tertuliano, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Orígenes e Pelágio. Não. Orígenes e Pelágio, não. Bom, vou parar por aqui, senão algum desavisado voltará a nos acusar de católicos enrustidos. Também fica a pergunta, grego koiné ou grego kiné? Ou se quiasmo é realmente importante? Se podemos perdoar alguém que nunca nos pediu perdão? Se Samuel apareceu ou não para Saul? Como acontece a salvação? Que linha escatológica seguir? Como aconselhar alguém? Como pregar? Enfim, claro que tudo isso é importante. No entanto, o que mais importa para nós? Bom, eu creio que dentre tantas coisas importantes, uma se destaca. E está, inclusive, no brasão desta distinta e amada academia teológica. A referência bíblica de Efésios 4:12, que já foi lida, a qual agora eu faço a leitura estendendo até o verso 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Este brasão, com este versículo estampado,
deve nos lembrar do que viemos ou por que viemos aqui. Não para sermos cabeções teológicos ou conhecidos e reconhecidos, mas como homens chamados e vocacionados, cumprir fidedignamente a nossa formação técnica, a qual somos graduados hoje. Todavia, não somente como um técnico, mas homens cheios de Deus, da sua palavra de amor, justiça e fé. Eu costumo imaginar a igreja de Éfeso, quando Jesus escreve a sua carta, Apocalipse, e às vezes faço uma analogia a nós como igreja, e penso nela como uma floresta seca. E peço a Deus que incendeie o meu coração, que eu seja uma árvore em chamas no meio de uma floresta seca. Obviamente, a ilustração aqui não diz respeito a ser lançado no inferno. Mas o Espírito que nos assiste em nossas fraquezas entende o que quero receber. Pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, um coração que queima de amor por Ele, assim como Jesus o amou. E em segundo lugar, que seja instrumento de Deus para que outros amem a Deus, com a mesma intensidade que Jesus o amou. Naturalmente, Ele ainda não me concedeu tal graça. E, sinceramente, creio que não receberei nesta vida. Porém, eu grito interiormente que Deus nos faça cada dia mais parecidos com Jesus. E que, como o fogo se alastra facilmente em uma floresta seca, isso sirva de exemplo para os fiéis nossos irmãos. Nós não teremos uma segunda vida neste mundo. Por isso, temos de viver com isso em mente. Temos apenas uma vida para viver para Cristo. Isso implica em abandonar tudo e servi-lo de todo o coração, amando, temendo, vivendo ou morrendo por Cristo. Queridos companheiros de batalha, um último apelo. Sejamos fiéis e intensos na obra do Senhor. No serviço à igreja, mesmo que morram em uma estrada no caminho para casa, e que não sejamos reconhecidos, e que também não sejamos reconhecidos como falsos mestres, gananciosos, maliciosos, traidores, ladrões ou coisa do tipo, mas que sejamos reconhecidos como o humilde Nazareno, o mestre dos mestres, o servo dos servos, o totalmente amante de Deus, nosso único Senhor, Salvador e recrutador, Jesus Cristo. Corpo docente e discente, amigos, família, administrativo do seminário, irmãos e irmãs, muito obrigado. Convido o professor Gilson Carlos de Souza Santos, paraninfo do curso Livre de Teologia, para se dirigir aos seus alunos através de uma mensagem. Com bastante alegria, saúdo a todos os integrantes da mesa, direção, irmãos, irmãs, familiares. Que momento precioso esse que estamos vivendo. E vocês, alunos, irmãos, amigos tão preciosos, com os quais, aliás, já temos privado momentos tão especiais, alguns mais, outros menos, que os tenho em altíssimo afeto, creiam.
e recebo com senso de absoluta insuficiência e inadequação, honestamente, o privilégio de ser paraninfo de vocês. Saibam, com sinceridade, considero o convite totalmente merecido, mas muito me alegro de estar com vocês. Sou grato a Deus pelo êxito do nosso seminário. Esta é a nossa segunda turma. Esta é a nossa sede. Este é o nosso lugar. Gratos a Deus porque o Senhor tem honrado o que aqui tem sido feito. Este ano de 2017, nós comemoramos 500 anos da Reforma. E eu não podia chegar aqui diante de vocês sem celebrar este momento. 500 anos da Reforma. E aí, li hoje à tarde, mais uma vez, Romanos 3, de 21 a 26, quando o apóstolo Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o texto capital da doutrina da justificação pela fé. Doutrina que Lutero disse sustentar o edifício e segundo a qual a igreja ou está de pé ou cai. Que nos lembra de uma justiça que nós não temos, que nós não possuímos por nós mesmos, mas também